Olá pessoal, bem-vindo ao MVP IT Showcast. Hoje eu vou falar sobre o futuro da linha de servidores Microsoft para o mercado de pequenas empresas. Fazendo uma breve apresentação, meu nome é Daniel Santos, sou MVP de Small Business, trabalho na DAC Network como diretor de tecnologia e aqui está o meu Twitter, @DanielSantos_TI. E temos também meu blog, onde eu publico informações sobre o mercado de Small Business, mais voltado para a linha de servidores Microsoft, que é engdanielsantos.wordpress.com. A nossa agenda, vamos falar do que será do Small Business Server, se a Microsoft vai lançar um novo produto, uma atualização do produto existente. Vamos falar do quais são as oportunidades em relação aos servidores para o mercado SMB. Falar das novidades do Windows Server 2012 Essentials, o que é esse 2012 Essentials, a implantação do 2012 Essentials e também perguntas e respostas que vocês poderão me enviar pelo meu Twitter, que é @DanielSantos_TI. O que será do Small Business Server? Uma boa pergunta. Será que a Microsoft vai fazer um novo produto Small Business Server? É o que a gente vai ver. Para entender isso, nós vamos ver o que é o Small Business Server 2011. Small Business Server é um produto voltado para empresas com até 75 usuários ou computadores. Ele está disponível em duas edições, a versão Standard e também a versão Premium Add-on. O que é a versão Standard? Ela é baseada em cima do Windows Server 2008 R2, tem um serviço de mensageria que é o Exchange Server 2012, Exchange Server 2010 na versão Standard. Temos também colaboração com SharePoint Foundation 2010 e um servidor de WSUS, que é o servidor que faz a implementação das correções de segurança do Windows. E tem também como funcionalidade o Remote Web Access, que é a possibilidade de acessar externamente a rede da empresa através de um site web, que a gente chama também de RWA, Remote Web Access. Tirando a versão Standard, nós temos também a versão Premium Add-on. O que é isso? É um complemento da versão Standard. Então, olha, eu tenho uma empresa que precisa usar uma base de dados com SQL Server, então você vai lá e compra o Premium Add-on. Premium Add-on você ganha um servidor com Windows Server 2008 R2, sistema operacional, e também o SQL Server 2008 R2. Não existe versão Premium sem a versão Standard. Como eu disse, é um complemento. Ou eu posso sim comprar somente a versão Standard. Olha, não preciso de SQL. Maravilha. Compra a versão Standard. Eu preciso de SQL no meu ambiente Small Business. Então, compra o Premium Add-on. Ou melhor, compra a versão Standard e também compra a versão Premium Add-on. Small Business Server. O que vai ser? Microsoft vai lançar um novo produto? O que a Microsoft pensa em relação à linha Small Business? Bom, é com grande pesar, um grande sentimento de falta que eu venho comunicar que o produto foi descontinuado. Infelizmente, a Microsoft não dará sequência à linha Small Business. É um produto realmente fantástico com quem já trabalha há bastante tempo, como eu, que venho trabalhando desde a versão 2000, 2003. Para pequenas empresas é um produto que atende todas as necessidades. Então ali tem um servidor de gerenciamento de identidade com Active Directory, tem um serviço de resolução de nome com DNS, eu tenho o Exchange, que é o servidor de mensageria, tenho um servidor WSUS para aplicar as correções de segurança no meu ambiente. Olha, eu tenho também uma base de dados SQL, onde eu posso fazer uso através do meu sistema de gerenciamento. Enfim, é um produto realmente que vai ficar na memória de muitos administradores aí de rede que trabalha com o mercado SMB.
Olha, o produto ele foi descontinuado, mas ele ainda não está morto. Foi descontinuado no seguinte sentido, que não haverá um sucessor do SPS 2011, mas ainda está disponível para aquisição, para venda. Através do canal principal até junho de 2013 e passando dessa data somente através do contrato OIM. O que é o OIM? Você compra um servidor e aí, atrelado a esse servidor, você pode fazer a aquisição do SPS 2011. O suporte base, que é o suporte onde a Microsoft disponibiliza as correções de segurança gratuita, estará disponível até 2015. E passando de 2015, aí entra no suporte estendido, onde não mais o atendimento do suporte será pago. Então a Microsoft passa a cobrar para prestar o suporte do produto. Sendo que o Exchange 2010 não entrará na linha do suporte estendido, somente o restante dos componentes. E o Software Assurance, né, que é um tipo de contrato que você adquire que te dá direitos de atualização. Então, para exemplificar, no início, assim que saiu o SPS 2011, o cliente comprou o SPS 2011 com o Software Assurance. Então, agora saiu um novo produto, esse cliente não precisa mais pagar pelo novo produto. O Software Assurance garante que a evolução do produto esteja disponível para o cliente sem que ele tenha que pagar algo mais. E no caso do SPS 2011, o Software Assurance não está mais disponível. Falando de SBS, ele ainda é uma solução muito boa para clientes que precisam de Exchange, que precisa de SharePoint, que precisa de SQL, e clientes que a empresa tem mais de 25 usuários. Então a empresa tem 50 usuários. Eu preciso de um serviço de mensageria, de e-mail, eu preciso de um serviço de colaboração, onde eu tenho ali as minhas bibliotecas, tenho os meus documentos e trabalho com equipes de cada departamento. Bom, preciso de uma base de dados SQL. SBS 2011 ainda é uma boa solução. Como vocês viram nos slides anteriores, ele ainda será suportado gratuitamente até 2011 e tem o seu suporte estendido até 2011. Ou melhor, será suportado através do suporte base até 2015 e suporte estendido até 2020. Então continua sendo realmente uma solução interessante para esse tipo de mercado. Tirando a linha SBS, o que a Microsoft preparou para o mercado SMB? Quais são as novas tecnologias que estão disponíveis para esse tipo de cliente, esse tipo de mercado? Bom, nós temos a linha Windows Server 2012 que está dividida em 4 edições. Então tem a versão Foundation, a versão Essentials, Standard e Data Center. O que é a versão Foundation? A versão Foundation é um servidor de entrada, o primeiro servidor. É uma empresa com até 15 usuários, uma empresa que precisa hoje, a empresa tem um ambiente ponto a ponto, onde as informações ficam espalhadas em cada computador. Para fazer backup é algo difícil, porque tem que fazer backup de todas as máquinas. Bom, enfim, para gerenciar o ambiente é complicado. Pensando nisso, a Microsoft lançou a versão Foundation. Com ela já vem embutido 15 usuários, não é necessário comprar caos. Essa versão ela é vendida apenas no contrato OIM. Ela não pode ser virtualizada e também não tem o componente de virtualização. Acima da versão Foundation, nós temos a versão 2012 Essentials, que eu particularmente sou muito fã desse produto desde a linha 2011, que chamava SBS 2011 Essentials, agora passa a chamar Windows Server 2012 Essentials. É um produto fantástico, é um produto que
atende até 25 usuários ou 50 máquinas. A diferença do Essentials para o Foundation, além do limite de usuários, que do Foundation são 15 usuários, o Essentials já são 50. Ele traz uma dashboard, que é pense numa cabine de controle, uma área de gerenciamento da tua rede. Ali você consegue ver os seus computadores, se eles estão atualizados com os patches de segurança, se o antivírus está instalado e atualizado, se o firewall está habilitado ou não. Ali você cria os seus usuários, cria os compartilhamentos de rede. É realmente uma funcionalidade muito interessante do produto, além de outras novidades que nós veremos nos slides futuros. Então, Foundation 15 usuários, Essentials 25 usuários. Passando disso, aí caímos na versão Standard. A versão Standard contém todas as funcionalidades do produto, nada é limitado, então ali você pode instalar seu Active Directory, você pode configurar ele como um servidor de virtualização, você pode configurar ele como um servidor de RDS, Remote Desktop Server, antigo Terminal Service, enfim, são uma gama de configurações que você pode fazer na versão Standard. Porém, a versão Standard ela traz consigo uma licença para instalar no servidor físico e 2 licenças para máquina virtual. Então, olha, eu preciso implementar 2 servidores virtuais na minha empresa. Então, você compra a versão Standard, habilita o Hyper-V, que é a tecnologia de virtualização da Microsoft, e cria as máquinas virtuais lá e está resolvido o problema sem necessidade de comprar licenças para as máquinas virtuais. Olha, mas no meu caso, eu preciso de mais de 2 máquinas virtuais. É só comprar a versão Data Center. O que difere a versão Data Center da versão Standard é a quantidade de máquinas virtuais. Na versão Standard, eu posso criar 2 máquinas virtuais já licenciadas. Na versão Data Center, eu posso criar um número ilimitado de máquinas virtuais. Essa é a grande diferença. E contém todas as features que as features que a versão Standard tem, a versão Data Center também tem. A diferença é a quantidade de máquinas virtuais. Preço dos produtos. Bom, vamos começar de baixo para cima. Foundation, voltada para empresas com até 15 usuários. Vendido apenas no contrato IM. Então, para adquirir o Foundation é necessário comprar um hardware. Comprei o servidor e assim já tem a possibilidade de adquirir a versão Foundation. O Essentials, que é produto para 25 usuários, o valor dele é $425, não é real. $425. Aí é necessário fazer a conversão para a nossa moeda corrente. Versão Standard, que é a versão completa, que me dá direito a 2 máquinas virtuais já licenciadas, ela custa $882. Porém, dependendo da quantidade de processadores físicos que a minha máquina tiver, então vai ter um preço reajustado. Versão Data Center, que eu tenho um número ilimitado de máquinas virtuais, todas as funcionalidades do Windows, custa $4.809, também entra na questão de processadores físicos, dependendo da condição, vai ser também reajustado. E aqui embaixo eu tenho um link falando sobre esse slide. Quais são as novidades do Windows Server 2012 Essentials? Essas novidades são as novidades que eu chamo de top. O que é? Aquelas novidades que se você fala assim, nossa, essa veio para matar. Primeira coisa, vamos falar de Direct Access. O que é Direct Access? É você acessar remotamente a tua empresa sem ter que fazer VPN.
Como que funciona até hoje? Bom, eu tenho meu servidor e preciso que os meus usuários acessem o meu servidor de arquivos, preciso que os meus usuários tenham acesso ao meu ambiente de rede externamente. Então, eu preciso habilitar os serviços de VPN no meu servidor e também em cada estação fazer a configuração para que o serviço de VPN venha a funcionar. Mas é algo complexo, os usuários reclamam de lentidão, é difícil de configurar, é difícil para o usuário, porque ele tem que ter uma intervenção do usuário, na hora de conectar ele precisa clicar lá no ícone para poder discar para o serviço de VPN, enfim, é algo trabalhoso de se fazer. Pensando nisso, a Microsoft desenvolveu, desde a versão 2008, um produto chamado DirectX. Porém, esse produto, essa tecnologia, ela estava presente no mercado de grandes empresas. Mas hoje ele foi implementado também para o mercado de pequenas empresas, no caso o Windows Server 2012 Essentials. Então, como funciona o DirectAccess? Ele é configurado no servidor e através de GPO ele é replicado para as estações. Então, o usuário está fora da empresa. Ele para acessar a rede da empresa ele precisa fazer alguma coisa? Não. Basta que a máquina do usuário esteja conectada à internet, automaticamente ele se conecta no servidor sem nenhuma intervenção do usuário. Então, da mesma forma que ele trabalha internamente, a mesma experiência que ele tem usando a máquina dele internamente, ele terá também externamente. Evidentemente que depende do link da internet. Mas essa tecnologia realmente é fantástica e traz um benefício muito grande, que é o acesso fácil que o usuário tem externo à rede da empresa. O que mais? Parte de mensageria com Exchange. Nos servidores da linha Small Business, tudo é instalado no mesmo hardware. Então, eu comprei a versão standard. Ali eu instalo o serviço de Active Directory, instalo o Windows com o serviço de Active Directory, ali é instalado o Exchange, ali na mesma máquina é instalado o WSUS, ali é instalado o SharePoint. A partir de 2012 houve uma separação. Então, eu preciso do serviço de mensageria. Maravilha. O primeiro servidor vai ser o servidor de infraestrutura e o segundo servidor, com o Windows Server 2012, você instala ali o Exchange e aí faz a integração com o Essentials 2012. Temos também a parte de backup online. Olha, eu preciso fazer, além do backup que eu tenho feito no meu HD externo, eu preciso que tenha uma segunda opção, onde se acontecer alguma coisa aqui dentro da empresa, de repente roubarem o servidor, levarem o HD de backup embora, eu consiga recuperar essas informações. Então, a Microsoft tem um serviço de backup online, onde essas informações ficam armazenadas nos data centers da Microsoft, e a aquisição é por blocos. Então, aquilo que você necessita, eu preciso de 5 GB, maravilha, compra 5 GB, estourou 5 GB, preciso de mais. É só contratar a quantidade que for necessário. E temos também uma funcionalidade que eu acho a funcionalidade top das tops, que é o Transmog. O que é isso? Em todas as versões de Small Business, se eu estourasse o limite de usuários, vamos falar então do Small Business 2011 Essentials. Ele é um produto com 25 usuários. Se a empresa passasse para 40 usuários, o que era necessário fazer? Fazer a aquisição do Windows Server 2008 R2, porque o 2012 ainda não estava disponível.
instala o 2008R2, coloca essa máquina no domínio, transfere, instala como um domain controller adicional, faz a transferência das FISMOS para o novo servidor, transfere os dados para o outro servidor, enfim, é algo muito trabalhoso. Já na versão 2012 Essentials, se eu estourar 25 usuários, o que eu preciso fazer? Eu compro uma versão standard do 2012 e não preciso mais instalar nada. O que eu faço? Eu rodo um comando chamado disme e o que ele vai fazer? Ele vai remover os limites do 2012 Essentials. Então, ele tira os limites de 25 usuários, transforma o 2012 Essentials em 2012 Standard e mantém muitas das funcionalidades do Essentials. Por exemplo, ele faz backup das estações, ele mantém a dashboard, que é a tela de gerenciamento, ele estende de 25 máquinas que são suportadas para backup para 75 máquinas e tira todos os limites em relação à quantidade de usuários. Então ele transforma numa versão standard e eu posso adicionar quantos usuários forem necessários na minha empresa. Evidentemente que vai ser necessário comprar as calls para a quantidade de máquinas que você tiver no teu ambiente, mas é realmente algo que trouxe um grande benefício, que é não ter que instalar mais nada. Olha, estourei 25 usuários, compro o standard, rodo o comando e está resolvido o problema, sem necessidade de mais nenhuma configuração. Fazendo um comparativo entre o passado e o futuro. Linha Standard, SPS Standard 2011. É um produto todo integrado, tudo instalado numa caixa, tudo vai no mesmo hardware. Então, olha, eu posso instalar, isso é uma pergunta muito frequente nos fóruns. Eu posso desmembrar o SBS? Não, não pode. Ah, eu posso instalar só o Exchange no segundo servidor? Não, não pode. O SBS ele é todo integrado. Então, um componente conversa com o outro. Por isso eu não consigo desmembrar. Já no SBS Essentials, desde a versão 2011, já houve uma separação. Então, eu preciso instalar um serviço de e-mail. Então, você instala o primeiro servidor com toda a parte de infraestrutura e o segundo servidor você pode colocar, no caso do Essentials 2011, colocaria com 2008 R2 e ali instalaria o Exchange e estava resolvido o problema. Olha, eu não quero manter o Exchange dentro da minha empresa, eu não quero um cenário on-premise, eu quero usar o serviço de mensageria na nuvem, sem problema nenhum. Compra o serviço de Office 365 da Microsoft e aí o Essentials faz a integração entre os usuários locais e os usuários do Office 365. Então, criou o usuário aqui na console do Essentials, ele replica o usuário lá para o Office 365. E o futuro? Como é que isso é tratado na tecnologia do 2012? Basicamente, é a mesma situação do Essential 2011. Então, eu tenho os serviços de Office 365, além do serviço Office 365 que é direto com a Microsoft, eu tenho também o Exchange Hosted e tenho também o On-Premise. Então, o Exchange Hosted pode ser com a Microsoft ou com um parceiro, e o On-Premise é onde eu mantenho o meu serviço de e-mail dentro da empresa. Esse slide mostra como funciona o SPS 2012 Essentials. Então, eu implantei o 2012 Essentials. Então, ele vai me trazer uma dashboard. Uma das características dele é fazer backup das estações, porque é uma das requisições muito frequentes para os clientes de pequena empresa. Falar, eu quero fazer backup
das minhas estações, dos meus dados, do meu servidor. Então a Microsoft ouviu esses clientes e implementou no produto esse backup das estações. Olha, cheguei de manhã, liguei minha máquina, não subiu o sistema operacional, não subiu o meu Windows 7. O que eu faço? Vai no servidor, cria um CDzinho ou um pendrive, que a gente chama de recovery key. E ali ele vai dar boot através desse pendrive ou DVD. E aí eu consigo restaurar a minha máquina facilmente, em torno de 20 minutos, meia hora. Rapidamente eu consigo restaurar com tudo que estava instalado antes de dar problema. É realmente um recurso muito fantástico. Tem a parte de monitoramento também, com alertas que dizem como é que está a saúde do meu servidor, a saúde das minhas estações, parte de verifica se determinada máquina está com o Fire habilitado, se está com o antivírus atualizado. Então eu tenho realmente todo o gerenciamento através dessa dashboard. Um recurso também muito interessante é o Remote Web Access, que é uma URL onde eu acesso um site e consigo fazer com que eu tenha acesso à rede da empresa. Através desse site eu consigo acessar o compartilhamento do meu servidor, consigo conectar numa máquina, num PC que está dentro da empresa. Tenho também, se tiver habilitado a parte do Office 365, também consigo acessar o meu e-mail através desse site. Tenho também o Windows 7 Professional Pack, que é um componente que aplica GPO, que habilita Windows Update, habilita Firewall, habilita também a parte de replicação dos dados do perfil do usuário. Então o usuário criou um documento e salvou lá na pasta meus documentos. Automaticamente isso é replicado para o servidor. E tem também um aplicativo onde eu consigo acessar, que chama, seria para o Windows Phone, onde eu consigo acessar através do Windows Phone o servidor da minha empresa. Então eu quero conectar no dashboard de um determinado cliente. Eu tenho meu Windows Phone, você instala essa aplicação e você conecta e consegue verificar o ambiente, como está configurado, como é que está a situação da saúde, da rede do teu cliente. É uma aplicação realmente que ajuda bastante. Consigo, de repente, um determinado usuário esqueceu a senha, não consegue logar na rede. Através do meu Windows Phone ali, eu troco a senha do usuário e resolvo o problema assim rapidamente. E além de várias funcionalidades que o produto tem, o Active Directory, a parte de servidor de impressão, arquivos, aplicações, parte de rede, backup, Remote Desktop Services. Então realmente é um produto maduro, né? A Microsoft redesenhou o Windows Server 2012 Essentials, melhorou características que o SPS 2011 tinha e trouxe muitas novidades em relação ao 2011. Aqui também fala da parte de e-mail com Office 365, a parte de Direct Access, a parte de Group Policy, a parte de Remote Web Access, a parte de extensão da dashboard, quando você instala o serviço de Office 365, além de outras aplicações de parceiros, integração com Windows Phone, a parte de NIC Teaming, que você tem duas placas de rede no teu servidor, você configura para que as duas trabalhem junto como se fosse uma só. Você tem a possibilidade de inserir máquinas no domínio remotamente. A parte de File History com Windows 8, que é basicamente... File History funciona da seguinte forma. Você tem um pendrive, você espeta o pendrive na máquina e habilita o serviço de File History e ele vai copiar todo o teu
perfil ali com os documentos, bibliotecas, músicas, vídeos, ele faz uma cópia para esse pendrive e também você consegue agendar de quanto tempo esse sincronismo, esse backup no pendrive será feito. E dentro de um ambiente Windows Server 2012 Essentials, ao invés do pendrive, você pode fazer essa replicação para o servidor. Então, esse quadro ele traz muitas funcionalidades que o Windows Server 2012 Essentials traz consigo. A parte do transmog, como eu falei, ele remove os limites do Windows Server 2012 Essentials, ele transforma o Essentials na versão Standard e também mantém muitas das funcionalidades. Aumenta de 25 usuários para um número ilimitado de usuários e mantém a parte de backup, de Remote Access a 75 usuários e requer calls para os equipamentos da rede. Tem a parte de e-mail também, você consegue acessar o Office 365 ou o teu Exchange On-Premise e, se for necessário também, um terceiro servidor com SQL, SharePoint, mas aí esse terceiro servidor vai ser necessário também fazer a aquisição da licença do produto, tanto a parte do Windows como também a parte de SQL e Exchange. O transmog, como que é feito? Comprou a versão Standard, tem um comandinho chamado dism, DISM, roda esse comando, na verdade é um script, e esse script fará a transformação do Essentials na versão Standard. É realmente muito simples, rápido e não, como é que eu posso dizer? Não precisa, não dá dor de cabeça. É algo fácil de implementar e muito rápido. Implantação do Windows Server 2012 Essentials. O Essentials ele pode ser implementado num servidor que não precisa ser muito parrudo. Um servidor que a Microsoft recomenda é o microserver. A HP comercializa esse tipo de servidor. E também na linha HP temos o ML110 e também o ML350. É um servidor basicamente, no caso do microserver, um servidor barato, custa em torno de R$2.000, R$2.200. E aí, dependendo da quantidade de usuários, dos serviços que vão ser implementados, aí parte já para um servidor mais robusto. Mas não é nada assim, gritante, nada muito caro para um cliente do mercado SMB. O Windows Server 2012 ele pode ser virtualizado, mas ele não pode ser usado como um host de virtualização. O que é isso? Instalei o Windows Server 2012 Essentials. Posso habilitar o serviço de Hyper-V? Não, ele não tem essa funcionalidade. Mas eu tenho o Windows Server 2012 Standard e tenho meu Hyper-V ali rodando. Posso colocar o Windows Server 2012 Essentials virtualizado? Pode, sem problema nenhum. E a versão Standard ela dá direitos que você crie duas máquinas virtuais já licenciadas sem necessidade de comprar. Então, quais são os requisitos para instalar o Windows Server 2012 Essentials? Você precisa de um servidor com no mínimo 1.3 GHz, multicore, ou 1.4. Esse slide está dizendo 2 GB, eu particularmente recomendo que sejam no mínimo 8. O HD 160 GB. Isso, lembrando que isso aqui é a quantidade mínima. E os clientes de rede são Windows 7 e Windows 8, Windows XP o 2012 não suporta. E além da Microsoft, também você pode adicionar na rede máquinas com Macintosh, sistema operacional OS X 10.5 ou 10.7.
E falando da parte de Hyper-V, se o 2012 for virtualizado, então ele suporta a parte de Hyper-V réplica, ele também suporta o novo formato de disco, que é o VHDX, também tem suporte ao protocolo SMB3, que é o protocolo para compartilhamento e armazenamento, e também máquinas com acima de 4 CPUs, com 1 TB de RAM, e também para ser usada como máquina virtual. Então você tem um servidor com uma grande quantidade de memória e com várias CPUs, vários processadores, maravilha. O Windows Server 2012 Essentials pode lançar a mão desses recursos. Evidentemente que eu acho um exagero, porque se tratando de small business, você não vai precisar ter um servidor com 1 TB de RAM. Além da tecnologia do Windows Server Standard e Data Center, que permite que você habilite o recurso de Hyper-V, você tem também o Hyper-V Server, que é uma versão gratuita. Olha, eu não quero comprar o Windows Server 2012 Standard só para usar como Hyper-V. Não tem problema nenhum. Você vai no site da Microsoft, faz o download do Hyper-V Server, que é gratuito, instala ele no seu servidor e configura, instala o Windows Server 2012 virtualizado, não tem problema nenhum. A diferença é que o Hyper-V Server ele não tem interface gráfica, então você vai ter que aprender os comandos para fazer a implementação e também o gerenciamento do teu Hyper-V. Bom, para que tipo de cliente que o Windows Server 2012 Essentials é recomendado? Então, clientes que já tenham adquirido o SPS 2012 Essentials e querem fazer o upgrade, quer usar um produto mais atualizado, então ele é voltado para esse tipo de cliente. E esse cliente precisa de repente de parte de colaboração, e-mail na nuvem, então o 2012 Essentials é um grande candidato. E também para clientes que tenham comprado o SBS 2011 Standard e agora eles não querem mais manter a parte de e-mail internamente, o 2012 também é indicado para esse tipo de cliente. E o 2012 ele pode ser composto em duas formas, né? Você pode usar o servidor de infraestrutura local e pode usar a parte de e-mail e colaboração na nuvem, ou então você pode usar também essa parte de e-mail internamente no formato on-premise. Cenários de implementação do Windows Server 2012 Essentials. Então nós temos 3 cenários de implementação. O primeiro são 2 servidores físicos, onde o primeiro servidor você instala o Windows Server 2012 Essentials e o segundo servidor ele vai com o Windows Server 2012 Standard mais o Exchange Server 2012 Standard. Uma segunda opção são 2 máquinas virtuais. Você compra o Windows Server 2012 Standard e também o Essentials, e na primeira máquina virtual você instala o Windows Server 2012 Essentials e na segunda máquina virtual vai com o Windows 2012 Standard mais o Exchange Server Standard. E a terceira opção são 3 máquinas virtuais. Você compra o Windows Server 2012 Standard, na primeira máquina virtual você instala o Windows Server 2012 Essentials, a segunda máquina vai com o Windows Server Standard mais o Exchange, e a terceira máquina com o Windows Server 2012 mais o SQL Server 2012 Standard. E como é que fica a implantação de um cenário Premium? Então, antigamente eu tinha o SBS 2011 Premium. Como é que fica a composição no novo produto no 2012 Essentials? No 2011 Essentials, você tinha um servidor, que é um servidor de infraestrutura com Exchange, WSUS e SharePoint, e tinha o Premium Add-on,
que era um servidor com o sistema operacional 2008 R2 mais o SQL Server. Agora com 2012, é necessário você comprar o Windows Server 2012 Standard e também comprar o SQL Server 2012 Standard. Então, você tem o primeiro servidor com o Essentials 2012 e o segundo servidor ele vai ser usado para a tecnologia de banco de dados SQL Server. Bom, agora que vocês tiveram uma visão geral do produto, quais são os próximos passos? Então, o próximo passo é você fazer o download do produto. Ele não está na versão Release Candidate, ele já está na versão RTM. Eu acabei escrevendo errado ali RC, Release Candidate, mas na verdade é RTM. Mas o link ele está correto, já é a versão que você pode baixar e fazer os testes. No site da Microsoft também tem um guia de como fazer os testes do produto. Tem também o Virtual Academy, ele está em inglês, mas é uma excelente fonte de recursos. E tem também o blog do time de SBS, que é blogs.tecnet.com/b/sbs, e tem meu blog, que é engdanielsantos.wordpress.com. Perguntas e respostas, vocês podem enviar as perguntas para o meu Twitter, @danielsantos_ti, e na medida do possível eu vou respondendo essas perguntas. Eu agradeço muito o tempo de vocês, fiquem à vontade para entrar em contato e a gente se vê num próximo evento. Muito obrigado.